que o oxigênio, ele se dissolve menos na água quando a água está muito quente. E tem uma questão de circulação oceânica também. Então, os oceanos, eles estão ficando com áreas anóxicas, tá? E, como eu expliquei para vocês, a causa, né, os oceanos também estão ficando mais ácidos. Então, tudo isso gera problemas para o oceano, problemas para a biodiversidade e problemas para nós, que dependemos da biodiversidade para comer, que dependemos do oceano para ter uma recreação, dependemos do oceano para transporte, navios, né? Tudo isso, transporte, esse mercado financeiro, tudo isso, tá? Então, nós dependemos totalmente do oceano para os serviços que os oceanos nos trazem, né? Então, quais os efeitos disso tudo para a biodiversidade marinha? Então, assim, o que acontece é que a distribuição das espécies está mudando, tá, gente? É o seguinte, nesse gráfico aqui, a gente tem uma distribuição histórica, de 1955 a 1974, isso aqui é a quantidade de espécies, tá? Aqui é a latitude, vamos dizer aqui, que aqui é o Equador, aqui é um polo, aqui é outro polo, tá? Então, em 1955, a diversidade era essa verdinha, olha como ela era maior nos trópicos, é aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Olha, a diversidade é maior nos trópicos e tal. 1975 a 2015, que são essas outras duas, essa lilazinha e essa vermelha, a gente percebe o quê? Que as espécies, elas estão se deslocando para altas latitudes, tá? Então, isso aqui está gerando um vale, tá? Essas espécies, elas estão indo lá mais em direção aos polos. Por quê? Porque as espécies, elas estão relacionadas à temperatura. Então, se nesse local aqui a temperatura está muito alta, elas tem uma tendência, aquelas que conseguem, né, porque não são todas as espécies que conseguem, elas começam a fazer, elas acompanham essa temperatura. Mas tem muitas espécies que não conseguem fazer isso e que elas se extinguem. Então, a gente está tendo uma perda de biodiversidade nessa região aqui, mais do Equador, e a diversidade está se deslocando em direção aos polos. Então, isso está acontecendo para peixe, para zooplâncton, para mamíferos, para aves, para tartarugas, e esse deslocamento está sendo uma taxa de 53 a 33 quilômetros por década. Isso é muito importante, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Peixes, por exemplo. Peixes, eles são recursos importantíssimos, né, recursos para pesca, importantíssimos, e eu tinha uma pesca organizada em tal lugar, onde eu sabia que eu encontrar tal determinado peixe, que ocorre de tal local a tal local, e aí, o que acontece com esse peixe? Ele se muda de lugar, não tem mais aquele pescado ali. Então, para pessoas que dependem disso, por exemplo, comunidades ribeirinhas, pode ser assim, vulnerável, pode ser uma situação muito difícil. E também para as grandes indústrias, né, também de pesca, pode ficar mais difícil, porque o que está acontecendo? Esses peixes, eles estão indo em direção aos polos e também em profundidades maiores, então está mudando toda essa questão da pesca. E aí, tá, tudo bem, a gente tem todos esses problemas, tá ruim pra caramba, como é que a gente pode fazer para resolver isso? Olha só, gente, como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode fazer para conservar a biodiversidade marinha, né? Então, os cientistas, eles desenvolveram, utilizando o geoprocessamento, nós vamos utilizar o geoprocessamento para entender o que está acontecendo e tentar, de alguma forma, auxiliar nessa questão das espécies, prever o que está acontecendo, o que pode acontecer, para a gente fazer uma gestão disso, tá? Então, eles utilizaram uma metodologia que a gente chama de modelos de distribuição de espécies. O que é um modelo de distribuição de espécies? A gente viu que as espécies, elas estão bem relacionadas com as variáveis ambientais. Então, esses modelos, eles correlacionam a distribuição conhecida das espécies. Então, por exemplo, vai um pesquisador e vê que ali naquele local tem um peixe. Aí ele vai lá no GPS dele e marca, olha, nesse ponto tem esse peixe aqui, esse peixe ocorre aqui. Então, ele tem vários pontinhos, mas ele não sabe qual a área exatamente total, né, que aquela espécie pode estar presente. Então, esses modelos, eles pegam esses pontinhos, que a gente chama de pontos de ocorrência da espécie, né, ou registros de ocorrência, e ele correlaciona com as variáveis ambientais que estão naquele local que aquele cientista ou pescador disse, olha, tem esse peixe aqui. Então, eles fazem essa correlação através de modelos de algoritmos de modelagem, correlacionam com
variáveis ambientais, que pode ser profundidade, temperatura, salinidade, velocidade das correntes, produtividade primária. Então, existem mapas que têm essas informações. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um mapa da distribuição de espécies. Então, potencial, né? A gente faz um modelo e, olha, essa espécie, ela está mais relacionada com essa variável ambiental, então, provavelmente, é, ela ocorre aqui. Então, a gente gera aqui, vocês viram aqui que eu tinha os pontinhos de ocorrência, e agora eu tenho aqui uns possíveis locais que têm a distribuição da espécie. Então, isso me auxilia, por quê? Porque eu posso fazer medidas de gestão dessa espécie, tá? Então, tudo isso é feito através de quê? Geoprocessamento, tá? Então, existem bancos de dados na internet, como, por exemplo, o GBIF, Fishbase, Aquamaps, PecisLinks, Amazon Fish, que é para peixes de água doce da Amazônia, né? Mas tem uns peixes que também eles vão para o oceano, por isso que eu coloquei aí, tá? E a gente vê que nesses bancos de dados tem esses pontos de ocorrência aqui, tá vendo? Então, a gente pega esses pontos de ocorrência para essa espécie aqui, que é a anchova argentina, que é a Engraulis anchoita, tá? Então, a gente tem aqui os pontos de ocorrência, olha, a espécie ocorre aqui, tá? E aí, tudo bem, mas eu quero saber, além dos pontos de ocorrência, eu vou precisar das variáveis ambientais. Então, eu venho aqui e tem um banco de dados na internet também, que é o BioOracle, que ele tem vários mapas com esses dados ambientais, essas variáveis ambientais. Então, eu tenho aqueles que eu falei, né, que os cientistas conseguiram fazer. Eu tenho aqui camadas ambientais de temperatura, por exemplo, para o presente, para o futuro, 2040, 2050, para 2090, 2100, que é 2050 e 2100, né? Eu tenho a profundidade da camada, então tem espécies que ficam mais na superfície, tem aquelas espécies mais bentônicas, porque muda, lembra que eu falei para vocês que muda a quantidade de luz que entra, a temperatura também muda. Então, eu tenho várias variáveis ambientais, temperatura, salinidade, velocidade da corrente, nitrato, fosfato, ferro, clorofila, produtividade primária, tudo isso eu consigo correlacionar com aqueles pontos de ocorrência e entender, nossa, minha espécie, ela ocorre mais aqui, com essas variáveis ambientais, essa variável aqui é mais importante para poder prever que aquela espécie ocorre ali. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho um mapa de distribuição da espécie. Trouxe aqui esse exemplo, lembra daquela espécie que mostrei lá os pontinhos? Então, aqui é depois da modelagem de nicho, aqui é a modelagem para o presente, então, onde está vermelho é uma maior probabilidade de ocorrência, onde está azulzinho é uma baixa probabilidade de ocorrência. Então, aqui eu tenho aqui a distribuição potencial dessa espécie no presente, então essa espécie ocorre por aqui, onde está mais vermelho, onde ela mais ocorre. Então, vocês vão ver aqui que ela ocorre mais aqui na bacia do Rio La Plata. Então, a gente tem uma área aqui que é uma área de produtividade alta. Então, a gente pode entender que essa espécie tem uma correlação com a produtividade, né? Essa variável é importante para ela, tá? E aí eu fiz o quê? A gente modelou para o futuro, para 2050, e o que é que a gente viu? A gente viu o seguinte, que para 2050, essa espécie aqui, ela vai ter uma área muito reduzida, nessa área que ela tinha, não vai ter mais, e as áreas que eram mais prováveis dela estar ocorrendo diminuíram. A gente vê que tem mais vermelho aqui no presente do que no futuro. Então, quais são os impactos disso para essa área aqui, que depende da pesca da anchova argentina? Essas espécies, essa espécie, qual a importância dela para essas comunidades ribeirinhas? Qual a importância dela para esses países que pescam? Então, é importante porque eu vou dizer, olha, é o seguinte, em 2050 essa espécie aqui ela vai estar com uma área muito menor, ela não vai ocorrer em algumas áreas, então é preciso se planejar, preciso criar algum sistema de conservação das espécies. E eu posso, por exemplo, essa espécie ela está ocorrendo ainda, aqui tem uma área vermelhinha, que é uma área de que ela provavelmente ainda vai estar presente, então a probabilidade grande dela estar presente nessa área aqui, então eu posso, olha, eu vou estabelecer nessa área aqui uma unidade de conservação, porque eu sei que daqui a 50 anos essa área ainda vai ter anchova argentina, então vou
estar implementando uma unidade de conservação, onde eu sei que tem as condições ambientais para a anchova argentina acontecer. Então, nesse sentido que a gente procura utilizar o geoprocessamento para poder resolver problemas da humanidade, tá? E aí tem uma coisa muito legal, cara, porque quando vocês entram na universidade, eu amo geoprocessamento, porque o geoprocessamento, ele auxilia a gente a fazer coisas maravilhosas. E aqui eu trouxe aqui para vocês como é que vocês devem estar antes de chegar no curso e como sair do curso. Eu já fiz um curso de geoprocessamento na UFRJ, e esse curso que eu fiz, isso aqui foi antes, eu precisei fazer uma imagem, essa imagem aqui foi antes do curso de geoprocessamento, tá? E essa imagem aqui foi depois do curso de geoprocessamento. Então, você vê que a qualidade da imagem melhora, a gente tem aqui a latitude, legenda, tudo direitinho. Então, acho que vocês devem gostar muito e quando vocês saírem, vocês vão sair muito melhores, tá? E aí vamos praticar, né? É importante também a gente estudar e a gente praticar. Eu espero que tenham contribuído para o conhecimento de vocês, tá? E desejo um ótimo curso para vocês, tá bom? Tudo de bom.